parou pra pensar que talvez o maior problema da sua vida não seja a falta de oportunidade, a falta de dinheiro ou até mesmo a falta de sorte? E se o problema estiver no caminho que você está escolhendo todos os dias? Eu quero te fazer uma pergunta, mas não responda agora. Qual é o caminho certo para vencer na vida? Talvez você esteja procurando essa resposta há anos. Você trabalha, tenta economizar, tenta mudar, começa projetos, faz planos, mas parece que nunca sai do lugar. Então começa aquela conversa dentro da sua cabeça. Por que eu não consigo prosperar? O que eu estou fazendo de errado? Porque parece que todo mundo está avançando e eu continuo no mesmo lugar. Será que um dia minha vida vai mudar? Será que Deus tem um propósito para mim? Porque eu oro, peço, tento, mas as coisas continuam difíceis. Talvez você já tenha feito essas perguntas. E sabe o que é mais perigoso? É começar a acreditar que o problema é você. Que você não nasceu para vencer. Que não tem capacidade. Que nunca vai conseguir. Mas e se eu te dissesse que talvez você não esteja tão longe da mudança quanto imagina? Talvez você só esteja procurando uma mudança gigantesca, quando Deus está esperando que você comece com uma pequena decisão. Porque existe uma verdade que muita gente não quer ouvir. Você não controla tudo o que acontece com você, mas existe muita coisa na sua vida que depende das decisões que você toma todos os dias. E é exatamente aí que começa a mudança. Pense por um instante. O que você está fazendo hoje que está construindo a vida que você deseja ter amanhã? Essa pergunta pode doer. Porque é muito mais fácil perguntar por que Deus não muda a minha vida do que perguntar o que eu preciso mudar em mim. É muito mais fácil culpar a falta de oportunidade do que reconhecer que talvez você esteja desperdiçando algumas das oportunidades que já recebeu. É mais fácil dizer eu não tenho sorte do que admitir que talvez esteja desistindo cedo demais. E aqui tá outra pergunta. Você tá realmente sem oportunidades ou tá tão cansado? Distraído e acostumado com a sua situação que deixou de enxergar as oportunidades que aparecem? Pense nisso! Quantas vezes você disse que queria mudar de vida, mas continuou fazendo exatamente as mesmas coisas? Queria ter mais dinheiro, mas nunca procurou aprender algo novo. Queria ter um corpo diferente, mas continuou repetindo os mesmos hábitos. Queria ter paz, mas continuou alimentando pensamentos que destroem sua própria paz. Queria crescer profissionalmente, mas passou horas consumindo conteúdo que não acrescentava nada. Queria se aproximar de Deus, mas só lembrava dele quando tudo estava dando errado. Então talvez a pergunta não seja apenas por que minha vida não muda? Talvez a pergunta seja o que eu estou repetindo todos os dias que está me mantendo exatamente no mesmo lugar? E não estou dizendo que tudo depende de você. Não depende! Existem coisas que estão completamente fora do nosso controle. Existem injustiças, existem perdas, existem portas que se fecham. Existem momentos em que você faz tudo certo e mesmo assim as coisas dão errado. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ele mesmo enfrentou rejeição, perseguição, injustiça, traição e sofrimento. Mas existe uma diferença entre sofrer e desistir. Você pode estar atravessando uma fase difícil sem permitir que essa fase determine quem você será. Talvez hoje você esteja pensando, mas eu já tentei tantas vezes. Então eu te pergunto, quantas vezes você tentou de verdade e quantas vezes você apenas começou motivado e parou quando a motivação acabou? Porque motivação é maravilhosa para começar, mas não é suficiente para continuar. Você precisa de disciplina, precisa de propósito, precisa aprender a continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. É fácil trabalhar quando você está inspirado. Difícil é trabalhar quando ninguém acredita em você. É fácil orar quando tudo está bem. Difícil é continuar confiando quando você não entende o que Deus está fazendo. É fácil dizer, eu tenho fé. Difícil é viver pela fé quando o resultado ainda não apareceu. E talvez seja exatamente essa fase que você esteja vivendo. Você plantou, mas ainda não colheu. Você orou, mas ainda não recebeu a resposta. Você tentou, mas ainda não conseguiu. E é aqui que muita gente desiste, pouco antes da mudança. Pouco antes de perceber que estava mais forte do que imaginava. Pouco antes de aprender aquilo que precisava aprender. Agora pense em uma semente. Quando você coloca uma semente na terra, você não vê nada acontecendo imediatamente. Por alguns dias, parece que absolutamente nada mudou. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Existe algo acontecendo debaixo da terra. E talvez a sua vida esteja assim. Você olha e pensa, não está acontecendo nada. Mas talvez Deus esteja trabalhando em lugares que você ainda não consegue enxergar. Só que existe uma coisa que você precisa fazer enquanto espera. Continuar plantando. Porque oração sem atitude pode virar apenas desejo.
Você pode pedir uma nova vida todos os dias, mas precisa começar a construir essa nova vida através das suas escolhas. Quer prosperar? Comece aprendendo. Quer crescer? Comece mudando. Quer vencer? Comece fazendo aquilo que você sabe que precisa fazer, mesmo sem vontade. Quer ter paz? Comece deixando de alimentar aquilo que rouba a sua paz. Quer se aproximar de Deus? Comece buscando Deus não apenas quando você precisa de uma resposta, mas também quando você não precisa de nada. E aqui aparece outra pergunta. Será que prosperar significa apenas ganhar dinheiro? Porque talvez você esteja perseguindo uma definição de sucesso que nem sequer é sua. Talvez você esteja comparando sua vida com alguém que tem mais dinheiro, uma casa maior, um carro melhor, mais seguidores ou uma carreira que parece perfeita. Mas você conhece a história inteira dessa pessoa? Você conhece as lutas dela? Conhece as noites em que ela chorou? Conhece o preço que ela pagou? Não compare o seu capítulo 5 com o capítulo 20 de outra pessoa. Deus não escreveu a história de todos no mesmo ritmo. E talvez você esteja tão preocupado em chegar rápido que não percebe que precisa se preparar para permanecer quando chegar lá, porque não adianta receber aquilo que você ainda não tem estrutura para administrar. Talvez você esteja pedindo uma grande oportunidade, mas será que está se preparando para ela? Você pede uma porta aberta, mas está preparado para atravessá-la. Você pede crescimento, mas está preparado para assumir as responsabilidades que vêm com ele. Você pede prosperidade, mas está aprendendo a administrar aquilo que já tem? Essa é uma pergunta que pode mudar a sua vida. Se Deus te entregasse hoje aquilo que você tanto pede, você estaria preparado para cuidar disso? Pense, talvez a demora não seja abandono, talvez seja preparação. E eu quero voltar à pergunta que fiz no começo. Qual é o caminho certo para vencer na vida? Será que existe uma fórmula? Acordar às 5 da manhã? Trabalhar mais? Ganhar mais dinheiro? Conhecer as pessoas certas? Ter sorte? Tudo isso pode ajudar. Mas existe algo muito mais profundo. O caminho começa quando você para de esperar que alguém venha salvar a sua vida e entende a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Você não escolheu onde nasceu. Não escolheu todas as dificuldades que enfrentou. Não escolheu algumas perdas. Não escolheu algumas portas que se fecharam. Mas você pode escolher o que fará a partir de agora. Pode escolher aprender. Pode escolher trabalhar. Pode escolher perdoar. Pode escolher abandonar hábitos que estão destruindo o seu futuro. Pode escolher parar de reclamar de tudo e começar a agir sobre aquilo que está ao seu alcance. Pode escolher buscar a Deus. Pode escolher continuar. E talvez seja essa a resposta que você estava procurando. O caminho certo não é o caminho mais fácil. É o caminho que aproxima você da pessoa que Deus quer que você se torne. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba! Ele não disse que o caminho seria fácil. Ele disse que ele é o caminho. Então talvez você tenha passado muito tempo perguntando, Senhor, quando a minha vida vai mudar? Quando talvez a pergunta precise ser, Senhor, o que precisa mudar em mim para que eu esteja preparado para a vida que estou pedindo? Essa pergunta muda tudo. Porque você para de esperar apenas por uma mudança externa e começa a permitir uma transformação interna. E talvez hoje seja o primeiro dia dessa mudança. Não precisa resolver sua vida inteira hoje. Resolva o próximo passo. Se você precisa estudar, estude. Se precisa pedir perdão, peça. Se precisa começar, comece. Se precisa parar, pare. Se precisa procurar ajuda, procure. Se precisa voltar para Deus, volte. Se precisa tentar novamente, tente. Não despreze pequenos começos. Uma vida inteira pode mudar a partir de uma decisão tomada em um único dia. E antes de terminar, eu quero te fazer algumas perguntas. Se ninguém estivesse te julgando, o que você faria da sua vida? Se você soubesse que não iria fracassar, qual sonho tentaria realizar? O que você sabe que precisa abandonar, mas continua segurando? Qual hábito está roubando seu futuro? E talvez a pergunta mais importante, se você continuar vivendo exatamente como está vivendo hoje, onde estará daqui a 5 anos? Essa pergunta assusta, mas também pode despertar você, porque o futuro não começa amanhã. O futuro começa nas decisões que você toma hoje. Talvez você ainda não tenha dinheiro, talvez ainda não tenha a oportunidade que deseja. Talvez ainda esteja começando, mas você tem hoje. E hoje é suficiente para dar o próximo passo. Então pare de esperar sentir vontade. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar que tudo fique fácil. Comece com o que você tem. Comece onde você está. E confie em Deus enquanto caminha. Porque talvez você esteja olhando para sua vida e enxergando apenas o que falta.
Mas Deus pode estar olhando para você e enxergando aquilo que você ainda pode se tornar. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas continuar caminhando. Quando cair, levante. Quando errar, aprenda. Quando perder, recomece. Quando tiver medo, ore. Quando não enxergar a saída, continue buscando. E quando parecer que nada está acontecendo, lembre-se da semente debaixo da terra. Você pode não enxergar, mas isso não significa que não exista crescimento. Agora eu quero que você responda nos comentários uma coisa. Não escreva apenas "eu vou vencer". Escreva: a partir de hoje, eu vou mudar, e complete com aquilo que você sabe que precisa mudar. Pode ser minha disciplina, minha forma de pensar, minha vida financeira, minha relação com Deus, meu medo, minha procrastinação, minha falta de coragem. Escreva, porque talvez esse comentário seja mais do que uma frase. Talvez seja o primeiro compromisso que você assume consigo mesmo. E se você chegou até aqui, guarde esta última frase, você não precisa saber como toda a sua história vai terminar. Você só precisa ter coragem para dar o próximo passo. O caminho para vencer não começa quando tudo estiver perfeito. Começa quando você decide não permanecer no mesmo lugar. E talvez essa seja a resposta para a pergunta que fiz no início. Qual é o caminho certo para vencer na vida? É aquele que exige que você cresça. É aquele que transforma seus erros em aprendizado. É aquele que transforma sua dor em força. É aquele que faz você parar de fugir da responsabilidade e começar a assumir o controle daquilo que realmente depende de você. Acima de tudo, é o caminho em que você não caminha sozinho. Porque quando você coloca Deus no centro, você não está dizendo que nunca terá problemas. Está dizendo que, quando eles aparecerem, você terá onde buscar força para continuar. Então levante, comece de novo. Dê o próximo passo. Talvez você ainda não esteja onde gostaria de estar. Mas não precisa continuar sendo quem você era ontem. Deus ainda está trabalhando em você. E a sua história ainda não terminou. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa descobrir qual caminho seguir. Aqui é o Resiliência Diária. E nunca se esqueça, não desista da vida que Deus ainda pode construir através de você.